e amém. Pode sentar, igreja. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma parte da vida de Moisés, um homem muito conhecido por todos nós, assim como a sua história. Mas o que o Espírito de Deus arrebatou meu coração ao ler esse texto foi por causa da pergunta que ele fez ao Senhor. Diante de tamanha grandeza revelada diante dos seus olhos, diante de um Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ele recebe do Senhor um chamado, uma vocação, ele recebe do Senhor uma nobre missão. Deus começa ali a discorrer com Moisés, e no final Moisés faz uma pergunta a Deus: quem sou eu para descer o Egito e libertar o teu povo de Israel da mão de Faraó? E essa pergunta, meus irmãos, ela estremeceu o meu coração, ela tocou na minha alma, ela inquietou o meu espírito. Porque diante dos nossos olhos, é inconcebível a gente entender uma manifestação daquela. E como pode um homem fazer essa pergunta diante da grandeza revelada diante dos seus olhos? Quando Deus fala, desce que eu vou te usar, desce que eu vou libertar, desce ao Egito que eu vou fazer através da tua vida, ele interpela o Senhor com uma pergunta e diz: quem sou eu para atender o teu chamado, para receber esta vocação, para cumprir esta tão nobre missão que o Senhor acabara de me revelar? Só que essa pergunta não é à toa. Ele não está sendo retórico, é algo que sai de dentro das suas entranhas, de dentro do seu coração. E para a gente entender o peso circunstancial dessa pergunta, a gente precisa olhar um capítulo atrás. Um capítulo atrás, mas 40 anos atrás. 40 anos não, 80 anos atrás. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, e vamos recapitular a história de Moisés, que Moisés ele nasceu num período extremamente negro da história de Israel. A Bíblia fala que ele veio à existência nos momentos mais críticos da história do povo de Deus. A Bíblia fala que José desceu ao Egito, se tornou governador como uma promessa de Deus. Ele se revelou aos seus irmãos, sua família desceu ao Egito para sobreviver. Ali se perpetuaram por séculos, cresceram, se multiplicaram. A promessa que Deus fizera a Abraão de fazer a descendência dele uma grande nação estava se concretizando em terra estrangeira. Só que uma dinastia faraônica ascendeu ao poder no Egito. E a Bíblia fala que o faraó, que agora estava lá no poder, não conhecia José nem as obras que ele fizera ao Egito. Pelo contrário, ele olha dentro da sua fronteira, do seu território, um povo se multiplicando de forma desregrada, de maneira que ele teme. Ele olha para a grandeza daquele povo, a robustez daqueles homens, de maneira tão numérica, mais do que o próprio povo oriundo daquela terra. E ele raciocina: se esse povo desembanhar a espada contra mim, eu estou perdido. Se eles resolverem me tirar do trono e me derrubar, eu perco meu poder. Façamos o seguinte: escravize-os,
Vamos escravizá-los. Escravizaram os filhos de Jacó. Escravizaram aqueles que tinham a marca da promessa de Deus. E a Bíblia fala que a medida não deu muito certo, que eles continuaram crescendo. Colocaram eles para fazer trabalho forçado, mas a Bíblia fala que quanto mais Faraó os apertava, os oprimia, mais eles cresciam. E ele toma uma medida mais drástica. Vira para as parteiras e fala: todos os meninos que nascerem, todos os homens, joga no rio, mata. Eu vou diminuir esse povo à força. E foi nessa conjuntura que Moisés nasceu. Da tribo de Levi, nasceu no momento onde a ordem era matá-lo. Sua mãe guardou aquela criança por 3 meses. Ao perceber que não ia continuar conseguindo guardar uma criança chora, grita, é criança. Ela fez um ato de fé. Pegou um cesto, botou o garoto, jogou no Nilo e o cestinho foi descendo. Nós conhecemos a história. A Bíblia fala que Miriam foi atrás daquele cesto, a irmã mais velha do garoto, olhando para ver o que ia acontecer com o seu irmãozinho que estava boiando nas águas do Nilo. De repente aquele cesto para e um monte de juncos. E quem está próximo se banhando é a donzela do Egito, a princesa, filha do monarca, que deu a ordem para matar aquela criança. Aquela jovem viu aquele menino, pegou aquele garoto tão bonito, chorando, se encantou com aquela criança, tornou-se incapaz de fazer qualquer mal. Pelo contrário, sentiu no coração de resguardá-lo, adotá-lo para si. Miriam, aquela menina, aquela outra criança um pouco maior, se posicionou diante da donzela, da princesa do Egito, se prontificou em ajudar. Nós conhecemos a história. A senhora quer que eu traga uma mãe de leite, uma ama, uma serva dos hebreus para cuidar desse menino? Porque esse menino é hebreu. Era sua própria irmã, mas ela ocultou isso. A princesa deu a ordem: vai, traz uma hebreia que eu vou cuidar dele. E a garota trouxe a própria mãe do garoto. E se você entender esse mistério, tu já vai comprimir o teu pulmão para dar um brado de glória a Deus. Porque você não está entendendo a realeza que deu a ordem para matar. Agora é a realeza que guarda aquela criança. A chancela da realeza do Egito agora estava sobre ele. Aquilo que outrora era maldição, Deus transformou em bênção. Agora ninguém toca, ninguém mexe, porque a chancela, o selo da realeza está sobre a criança. O diabo tenta, mas Deus transforma maldição em bênção. Muda tudo. Agora mesmo que ninguém pode tocá-lo. E aquela mãe que achou que havia perdido, trouxe novamente o Senhor para as suas mãos, a sua criança. Aquilo que o diabo tenta tirar de você, pode ficar preparado, porque Deus vai te devolver. A Bíblia fala que ele cresceu um pouquinho, foi para o palácio do Egito, e lá ele cresceu. Lá ele passou anos da sua vida. Filho da princesa. Filho adotivo da princesa. A Bíblia fala que um certo dia ele cresceu. E ele foi ter com seus irmãos lá no campo dos escravos. E que eu acho interessante nessa passagem é porque que ele foi ter com aqueles homens que eram escravos. Por que ele foi ver os filhos de Israel
que eram escravos. Se ele foi nascido e criado dentro de um palácio, se ele tinha tudo do bom e do melhor ao seu dispor, do ouro, toda a prata, o vinho, as comidas, mulheres, por que ele foi se preocupar com escravos? Por que ele foi se preocupar com homens e mulheres que não cresceram com ele? Porque lá atrás a sua mãe lhe ensinou que não existe coincidência na presença de crente, na vida de crente. Porque lá atrás a sua mãe ensinou a ele que se ele sobreviveu às águas, os crocodilos do rio Nilo, e voltou para sua mão, é porque havia uma promessa, um plano, um projeto de Deus para a sua vida. A mãe dele construiu a sua identidade coletiva de maneira tal que mesmo com todo o luxo, todo o prazer que o Egito poderia lhe oferecer, ele sabia que ao Egito ele não pertencia, que ele pertencia àquele povo que estava lá fora. Eu posso estar aqui no Egito, desfrutando do pecado, desfrutando do prazer, mas eu sei a qual povo eu pertenço, e um dia eu hei de voltar, porque Deus tem plano na minha vida. E ele escreve isso. Moisés, já grande, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele não era insensível ao sofrimento alheio. Ele olhava para a crise do seu povo, sofria no seu interior. Ele compartilhava da dor do seu povo. Ele não olhava com indiferença a lágrima do próximo. Havia um caráter de Deus em Moisés que não deixava ele olhar para o sofrimento e ignorar a dor alheia e desfrutar de luxo, prazer. Ele se preocupava com aqueles seus irmãos que necessitavam. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que nesse momento, Moisés cometeu o maior erro da sua vida. Bem intencionado, com um coração cheio de boa intenção. E é por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso, perdão. Nosso coração nos engana. Não podemos ser guiados pelos nossos instintos. Não podemos ser guiados pelos nossos impulsos. Não podemos ser guiados pela nossa natureza. Precisamos ser guiados pela direção e a vontade do nosso Deus, que não obstante as nossas boas intenções, podemos ser ludibriados até pelo nosso próprio coração. Ele viu ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. A Bíblia fala que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e ao perceber que ninguém estava vendo, pelo menos no entendimento dele, ele matou o egípcio, que estava maltratando o seu irmão, e enterrou na areia. E aqui eu quero fazer um paralelo com uma informação preciosíssima que o grande homem de Deus deixou para nós no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, quando Estevão estava diante do Sinédrio, deliberando a sua defesa, defendendo a sua fé, porque estava pregando sobre Cristo. Ele começa a narrar sobre a história do seu povo, e quando chega na hora de falar de Moisés, ele fala o seguinte, que Moisés, quando já tinha 40 anos, foi ter com seus irmãos, que ele foi criado e foi dotado de todo o conhecimento e toda a ciência do Egito. Ele era poderoso em obras e em palavras.
E ele foi ter com seus irmãos, matou o egípcio, porque acreditou que os seus irmãos entenderiam que através dele, através das suas mãos, ele os libertaria. Estevão nos fala algo de preciosíssimo. Estevão nos revela, inspirado pelo Espírito de Deus, o que estava pensando Moisés no momento que ele cometeu aquele ato. O que o conduziu, qual foi o motivo que o impulsionou a agir daquela maneira. Estevão nos fala que ele entendia o seu chamado, que seria de fato através dele que Deus iria libertar o seu povo. Estava certo. O que ele entendia acerca da relação dele com Deus estava correto. O problema foi a atitude que ele tomou para isso. O problema foi ele entender que através daquele ato, e ele olha para um lado, olha para o outro, ele sabia que estava errado. E ele agiu contra a consciência, achando que todos iriam entender o mistério, mas ninguém entendeu. Por quê? Porque não era o tempo, não era a hora. E Deus não age segundo o que a gente entende, a forma que a gente vai fazer, a forma que a gente quer fazer. Quando temos um chamado, temos um ministério, cabe a nós ficar de boca fechada, quieto, respeitar o processo, que Deus vai nos usar no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, com a unção certa. Não tomar medida precipitada, que nos leve ao pecado, ainda contra a nossa consciência, achando que o nosso chamado basta. Deus não nos julga por produtividade, mas por fidelidade. Davi recebeu unção na cabeça dele, era humilhado pelos seus irmãos. A Bíblia fala que desceu óleo, a unção foi derramada, o Espírito de Deus desceu sobre Davi. Havia promessa sobre ele, mas ele não tentava pisar em ninguém, puxar tapete de ninguém, apunhalar as costas de ninguém. Continuou sendo perseguido, continuou sendo chacotado pelos seus irmãos. No tempo certo, na hora certa, quem é esse incircunciso filisteu? Deus tira ele do anonimato na hora que ele quis. Moisés olha para um lado, olha para o outro, mata o egípcio, tenta ocultar o seu erro e vai embora. No dia seguinte ele volta. 2 hebreus brigando. Ele tenta apartar. A Bíblia fala que ele fala com o injusto. Por que tu faz isso contra o teu irmão? O injusto não aguenta. Quem é tu para tu me julgar? Tu tem teu pecado que eu sei. Quem é tu para jogar na minha face o meu erro se tu tem telhado de vidro? Como é que tu quer condenar meu ato se tu acha que tu escondeu o teu pecado? Pensa que eu não sei o que tu fez com o egípcio ontem, quer fazer a mesma coisa comigo? Como é que tu quer tirar a trave do olho do teu irmão? Quem está de pé, eu te espero que não caia. Quem gosta de apontar o pecado dos outros, tem que estar preparado para ouvir. Quem gosta de ficar julgando o pecado alheio, tem que saber se está certo, firme com Cristo mesmo. Senão tu vai ouvir. Eu falo. Ué, eu não fico por aí tacando pecado na cara de ninguém. Se jogar a conversa fora comigo, esteja pronto para ouvir também. Jesus falou: hipócritas, você não entra no céu, não deixa ninguém entrar. Por que eu vou poupar a hipocrisia dos outros? Ué, Paulo fala: cuidado com os falsos obreiros, com os cães travestidos de piedade. Ué, por que tu faz isso com teu irmão? Quem é tu para tu me julgar, meu Zé? Tu matou o cara ontem, escondeu na areia, ele bate em retirada. Deserto afora, foi descoberto. Vai embora. Atravessa a península do Sinai.
Vai lá para a Península Arábica, o deserto de Midian. O problema foi o que ele deixou para trás, irmãos. O problema foi o sonho que ele deixou para trás. O problema foi a vocação. O problema foi as promessas. O problema foi a família dele que continuou debaixo de grilhão, de jugo, de cativeiro. O problema foi todo o projeto que Deus tinha para a vida dele, que por causa do seu erro, da sua falha, do seu equívoco, ficou tudo para trás. Sabe, meus irmãos, a gente bota muito a perder, sabia? Por não saber ficar quietinho, esperar o tempo. O processo de Deus na nossa vida. Pessoas sofrem, muitas das vezes, porque quando deveríamos ser tratados por Deus, nossos erros e pecados impedem o agir de Deus, de alcançar essas vidas através de nós. E ele teve que conviver com isso. Um dia ele era um príncipe, outro dia ele não era ninguém, era um foragido. Um dia ele tinha ouro e prata, outro dia ele não tinha nada, só uma sandália de couro nos pés. O declínio da vida dele foi de um dia para o outro repentino. Ele vê desmoronar todo o sonho, toda a fé que ele tinha, porque ele cometeu um ato que botou tudo a perder. A mãe dele, que ele sabia que era a mãe dele, estava lá, escrava, sofrendo. O seu pai, seus irmãos, ficaram todos para trás. Ele era um príncipe, tinha de tudo, agora era um foragido do deserto, um errante, sem identidade, sem povo, sem nada. Mas no meio daquela situação, Deus usa de misericórdia e deu algo a ele que em 40 anos ele não teve no Egito, uma família. Ele conheceu um homem, adquiriu esposa, teve filhos, e lá tocou a sua vida. Não poderia descer, porque senão ia ser morto. Havia uma sentença para ele. E ele tem que conviver com esse sentimento de culpa que lhe pesa, e os seus sonhos que ficaram para trás por causa de um erro cometido. Dá para tu imaginar um homem viver 40 anos sem notícia dos seus pais, quando um dia ele acreditou que ele ia ser o canal de Deus para trazer a cura e a libertação da sua nação. E tudo isso ele teve que abandonar na marra. E os anos se passaram, ele envelheceu. Agora ele era um velho que caminhava no Egito. Antes ele era dotado de toda a ciência, era poderoso em obras e em palavras. Era um homem que lutava contra capatazes e vencia. Avançou contra pastores e venceu sozinho. Era adestrado na guerra, mas agora ele era um velho. Quem olhasse para Moisés, peregrinando no deserto de Midian, fedendo a ovelha, suado, barbudo, com trapo por cima do seu corpo, com uma sandália de couro no pé, quem poderia imaginar que haveria algum futuro, alguma esperança para ele? Ele aprendeu a viver com aquele sentimento de complexo, de inferioridade, com o peso da culpa que recaía sobre ele, que o angustiava e o afligia. Todos os dias a minha família está sofrendo por causa de mim. Os meus pais estão sofrendo por causa de mim. Os meus irmãos estão sofrendo por causa de mim. Os meus sobrinhos, os meus amigos de infância, todos perecem, porque quando eu estava lá, na minha juventude, tive tudo para fazer o certo, mas me equivoquei e fiz o errado, porque eu acreditei, e olha onde eu fui parar. Agora eu estou velho, que esperança tem para eu?
É duro, meus irmãos, viver com a culpa do erro. É duro, meus irmãos, olhar para o reflexo do espelho e não se agradar do que vê. É duro quando você para fazer uma reflexão da tua vida e percebe que teve sonhos que ficaram para trás por causa de erro. É muito duro. O tempo passa e vem um choque. Antes eu era, agora é para mim. Só que Deus não pensa como a gente. Só que Deus não enxerga como a gente. Um belo dia, Ele dentro da sua rotina, com as suas ovelhinhas no deserto, a Bíblia fala que de repente, uma visão extraordinária lhe aparece. A sarça ardia em chama, mas não se consumia. A Bíblia fala que ele foi ter para ver aquela visão. E quando chegou perto, uma voz que não era qualquer voz. A voz brada no meio do fogo. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés, sabe de quem é essa voz que te fala? Eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaque, de Jacó. Sabe por que eu falo isso, Moisés? Para tu entender que eu sou aquele Deus cuja tua mãe te falava. Eu sou aquele Deus que te livrou do Nilo. Eu sou aquele Deus que preservou a tua vida. Eu sou aquele Deus que tem um plano. E para Moisés, deixa eu te falar uma coisa: aqueles que queriam a tua morte já morreram. É tempo de voltar ao projeto. É tempo de voltar para o meu querer. Porque aquilo que tu fez, eu tive que dar um tempo. Eu te guardei nesse deserto. Nesse deserto eu te preservei. Mas o meu plano não se acabou. O meu projeto está de pé. Moisés, hoje eu te chamo novamente e vou fazer a minha obra. Tu só atrasou, Moisés, pelo teu erro. Mas eu ainda sou Deus para fazer a reviravolta na tua vida e para te mostrar que os teus sonhos não morreram, que eu sou Deus que restituo aquilo que tu sonhara, aquilo que o diabo achou que tu perdeu, aquilo que o diabo achou que tomou na tua vida. Eu sou teu Senhor para te chamar de novo, para te dotar de poder, de autoridade e para te dizer: desce, porque eu ainda vou te usar. Desce, Moisés. Desce lá, meu servo, que tu pode ter mudado, mas eu não. Louvado seja Deus. O crente não depende de circunstância. O crente não depende de vantagem ou desvantagem. O crente só depende do seu Senhor. Ele falou para Moisés tudo que Israel estava passando. Moisés, aqueles que queriam que tu morresse já morreram. A consequência do teu ato, a poeira já baixou. Tu já sofreu bastante a consequência do teu erro. Eu te preservei nesse deserto. Mas agora é tempo de tu viver a minha obra, o meu plano. É tempo de você, crente, meu irmão e minha irmã, tomar posse daquilo que Deus te chamou para ser. Chegou o tempo do teu passado ficar para trás. A cura do teu sentimento de culpa, o teu complexo de inferioridade vai ser extirpado pelo poder da palavra de Deus. Moisés, desce. Aí ele fala para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Eu já acreditei no Senhor. Eu já sonhei com isso. Mas eu não sou digno. Eu errei de forma tão dura, meu Deus,
que eu não mereço ser honrado por esse chamado. Quem sou eu para ser uma missionária na casa do Senhor? Quem sou eu para pregar a tua palavra? Quem sou eu para receber de ti qualquer coisa? Diz que recai sobre mim um peso de culpa, que nem a tua voz está conseguindo me convencer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: toda culpa, toda maldição, todo pecado foi levado naquela cruz. A voz de Satanás tem que bater em retirada na tua vida. A palavra de Deus é: Moisés, é certo de que eu serei contigo. Moisés olhava para dentro de si e não encontrava mais as respostas. Estava vazio, despido de toda vaidade, de todo ego, de tudo que ele era, de tudo que ele foi, de tudo que poderia lhe dar condição. Deus retirou, maltratou, arrancou o seu caráter, fez uma obra, fez um novo homem, arrancou toda a humanidade e falou: Moisés, eu te chamo agora, porque é agora que tu está pronto, é agora que eu vou te usar, é agora. Tu já não confia mais em você, tu já não olha mais para a tua força, tu já não confia mais no teu intelecto, tu já não tem mais o que me apresentar. Só me dá o teu coração, só me dá a tua fidelidade, só me dá a tua fé, porque eu sou Deus. Paulo fala: irmãos, atentai, pois, na vossa vocação, porque Deus não chamou as coisas grandes do mundo, mas as pequenas. Deus chamou as coisas loucas e desprezadas, as coisas humildes, aquelas que não são, para confundir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. É tempo de você se colocar na presença do teu Deus, é tempo dele te levantar, é tempo dele te encher, é tempo dele te usar. Se tu achou um dia que tu era, é agora que tu não consegue fazer isso, então é agora que ele vai usar. A resposta não está em você. A resposta não está em você. A resposta está num Deus que te chamou. Aleluia. Crente vaidoso não conhece, não teve encontro com Deus, me perdoe. Todo crente na Bíblia que teve com o Senhor se colocou diante dele assim como Moisés se colocando aqui. Ai de mim, diz Isaías, sou homem pecador de impuros lábios e habito no meio de um povo que tem seus lábios impuros. Jeremias: Senhor, quem sou eu? Eu não passo de uma criança. E a resposta vem: Jeremias, não fale que tu é uma criança, porque hoje eu toco na tua boca, e sobre ela eu coloco as minhas palavras. Ezequiel se prostra diante da visão, e Deus fala: filho do homem, fica de pé, porque eu quero falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sumo sacerdote Josué, suas vestes imundas Satanás lhe acusava, e a resposta de Deus é: pois este é o meu tição tirado do fogo, hoje eu troco as suas vestes e lhe purifico, porque é meu ungido, é meu servo, e ponto final. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a culpa foi levada na cruz, entenda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mas se me disseres, me perguntar,
Quem é que tu és? Perguntar o teu nome, eu vou descer lá e perguntar o teu nome. O que eu digo para os anciãos do teu povo? Moisés, eu sou o que sou. Diga aos meus filhos que o grande eu sou te enviou. Diga a eles que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó enviou a você. Este é meu nome e por assim serei reconhecido por toda a eternidade. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que aquele homem cheio de culpa foi curado. Primeira obra tem que ser na minha e na tua vida. Depois através de nós. Não foi fácil. Ele relutou, ele teimou. Moisés, Senhor, por favor, não sei falar. Moisés, quem é que fez a boca, Moisés? Quem é que fez a boca? Não foi eu? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o ouvido? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez os olhos? Quem é que fez o cego? Moisés faz o seguinte: eu vou te mandar com sinal. Joga essa vara no chão. Ele joga a vara, vira a serpente. Agora pega, ele pega novamente pela cauda, vira novamente o cajado. Moisés bota a mão no teu peito, ele põe. Quando tira, vem a mão com lepra. Bota de novo, ele bota. Quando tira, vem a mão perfeita. Moisés, esses vão ser os sinais. Se eles não te ouvirem, eu mando mais. Tu vai jogar água na terra e a água vai virar sangue na frente deles, para eles entenderem que o teu Deus te enviou. Moisés ainda teima. Senhor, por favor, manda outro. A Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para a mensagem não ficar romântica. Deus, quando manifesta poder diante dos olhos de Moisés, quando Moisés apresenta um sentimento de autodesconfiança de si próprio, pois não confia mais em si, esse sentimento só é válido quando essa desconfiança de si próprio leva a confiar em Deus. Se o crente não confia mais em si, mas passa por isso, confiar no Senhor, joia. Aí é o caminho. Mas quando ele não confia mais em si, e a falta de fé é tão crônica, que nem diante das maravilhas manifesta diante dele, ele continua ainda na teimosia, aí é falta de fé, é pecado. A ira de Deus se acendeu contra ele. Teu irmão Arão não fala bem? Fala. Então ele vai ser profeta. Ele vai ser como um profeta, tu vai ser como um Deus. Ele também está vindo ao teu encontro. Deus já tinha falado com Arão lá no Egito. Ele também está vindo ao teu encontro para te ver. Se coloca na posição. Porque Deus está falando. Deus está apresentando poder, providência. Está na hora de crer. Está na hora de pegar a espada. Está na hora de ir para a guerra. Está na hora de se posicionar. Fica de pé em nome de Jesus. A Bíblia fala que Moisés era aquele que falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. A Bíblia fala que lá no cume do Monte Sinai, a glória de Deus se revelou. O céu se escureceu, o monte fumegava, e a voz de Deus falava com o seu povo, bradando como trovão. E Moisés lá em cima, 40 dias, 40 noites, na presença do Senhor, sem comer, sem beber, sem dormir, sem fazer sexo, sem necessidade fisiológica, para matar a carne, porque na carne ninguém entende as coisas do Espírito. E ele precisava receber de Deus revelações profundas. Falava com Deus face a face, a quem fala um amigo. Isso porque um dia ele achou que tudo estava acabado. Ele achou que os sonhos dele tinham acabado.
ainda vai começar. O que passou, passou. Daqui para frente é contigo e com Deus. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Você sabe qual é o motivo que te leva a fazer essa oração. Você sabe o que passa dentro de você. Você sabe o que tu viveu, o que tu está vivendo. Do que você precisa do teu Deus. Vamos fazer uma oração para pedir a misericórdia, para pedir o seu poder sobre a nossa vida, para que a vontade dele seja manifesta, para que venhamos a voltar para o centro da vontade do querer dele. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te exaltar, Senhor. Quero glorificar e exaltar o teu nome, pois grande, meu Deus, é a tua misericórdia. Senhor amado, tu és Deus rico em misericórdia, Senhor. E te louvamos e te glorificamos por isso. Ah, Senhor, se não fosse as tuas misericórdias em nossas vidas, pois elas são, meu Deus, o motivo de não sermos consumidos. Estamos aqui, Deus, como prova da tua misericórdia. Ah, Senhor, Senhor, tu levou sobre si naquela cruz toda a culpa do pecado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, cura o coração da tua igreja. Cura, Senhor, a alma do teu povo. Todo sentimento, Deus amado, de aflição, por erros de outrora, tudo aquilo, meu Deus, que Satanás tem tentado cultivar para aprisionar, Senhor, em cativeiro o entendimento do teu povo, repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, traga de volta a alegria da tua salvação, restaura sonhos e ministérios aqui nesse lugar. Meu Deus, concretiza a tua obra e a tua vontade sobre a vida dos teus filhos e filhas, servas e servas, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Ao que te pedimos, ó Deus, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do pastor Renato, que se dispôs para nos abençoar nessa noite. Coloque a mão no seu coração mais uma vez e diga assim comigo: eu sei que existe uma sentença. É um contra-ataque do inferno contra a minha vida, para fazer com que eu não acredito que eu posso voar alto, para que eu não acredite que eu possa voar alto. Mas eu estou debaixo de uma promessa. Assim como Moisés era alguém que estava debaixo de uma promessa, e Deus não perdeu ele de vista. Deus não me perdeu, e eu não me perdi de Deus. Você pode celebrar Deus com as suas palmas? Apesar das feridas, apesar Interessante. das decepções, Pode continuar. eu te chamei. Como o homem de Deus muito bem disse, né? Eu te chamei. Moisés cometeu algumas besteiras e ele se perdeu, mas Deus não perdeu ele. Do passado, E no momento certo, apesar o Senhor executou das desilusões, o resgate. eu te chamei. Vamos encerrar ao som dessa canção. Eu te chamei. Que essa noite é uma noite de resgate. Deixa eu te usar Tava lá. para curar. Deixa
deixa eu te Moisés, usar para salvar. em uma terra distante, Enquanto eu te uso, eu mas o cuido Senhor de o achou. que te faz chorar. Deus ultimamente tem batido muito nessa Deixa eu tecla. te usar Você não pode ficar perdido dentro da igreja. Você não pode se perder de você mesmo. Ô, meu irmão, vamos orar mais. Vamos buscar mais. Vamos chamar a atenção do céu para a gente viver não parcialmente, mas para a gente viver integralmente os planos do Senhor. Eu te chamei. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu quero orar por cada família aqui nessa noite. Aquele que chegou aqui, aquele que representou, ou melhor, está representando os demais que estão trabalhando, aqueles que ficaram em casa, eu quero abençoar nessa noite cada uma das famílias. Nós estamos, Deus, às vésperas das eleições presidenciais, e eu quero colocar os destinos da nação brasileira nas tuas mãos. Eu sei que existem vários pensadores, vários argumentadores, existem teses para tudo. Aleluia. Senhor, eu sei que existe uma série de teses, uma série de antíteses, mas eu quero te pedir nessa hora que o que tem que prevalecer é a tua vontade, o que tem que prevalecer é a tua soberania, o que tem que prevalecer é o teu intento, e é por isso que eu coloco nas tuas mãos cada um dos brasileiros. Não deixe, Pai, que sejamos vítima de ignorância, que sejamos vítimas de falácias, que são palavras mentirosas, discursos do inferno. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós cremos no resgate das famílias, nós cremos no resgate da nossa nação. Toda onda de criminalidade, toda onda de, aleluia, prostituição, toda onda que faz com que, aleluia, enxerguemos com naturalidade o homossexualismo, aleluia, e uma série de outras questões de ordem social, como a fome, como a mendicância, como tantas outras coisas, como a injustiça, o roubo, a mentira. Deus, como diz a tua palavra, não há um justo sequer. Como na Arabarácia. E como alguns dizem, Senhor, na política não tem um que não minta. Senhor, eu não sei até que ponto esse discurso é verdadeiro. Mas como diz a tua palavra, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E nós não estamos nos amparando e nem nos sustentando no discurso do homem. Nós estamos nos sustentando na tua palavra. Mas a tua palavra diz que precisamos agir sabiamente e escolher de maneira sensata. Como diz a tua palavra, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se não há nenhum justo sequer, oramos para que seja levantado o menos perverso. Oramos para que seja levantado o menos perverso. Senhor, em nome de Jesus, não deixe que a nossa casa venha a falir com a miséria. Não deixe que a nossa casa, que a nossa família venha a perecer em razão da inflação altíssima. Senhor, não deixe que falte comida na nossa panela. Não deixe que falte comida na nossa despensa. Como diz a tua palavra, Senhor, o justo não mendigará.
Por isso eu quero te pedir nessa hora, que o Senhor jogue por terra todo encantamento do inferno. Porque eu sei que por trás de tudo isso tem uma batalha infernal. Eu sei que por trás de tudo isso tem uma batalha infernal. E a igreja está se colocando na brecha para ser uma voz, na brecha para clamar, para que as obras do inferno sejam desfeitas. Eu sei que a tua palavra, Senhor, vai prevalecer, vai subsistir. Mas a gente não quer sofrer por omissão. A gente não quer sofrer por intransigência. Nós não queremos, meu Deus, ser, aleluia, como o filho de Salomão, que ao invés, Senhor, de ouvir o conselho, ele preferiu dar crédito aos insensatos. Não, Senhor, nós queremos caminhar de acordo com a nuvem. Nós queremos caminhar de acordo com a nuvem. E a nuvem é a presença, é a tua vontade. Aponta-nos a cada dia o caminho, aponta-nos a cada dia a direção, e que nessa noite saiamos daqui, Senhor, debaixo de uma grande bênção, não somente para nós individualmente, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, graça.